Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da nossa sequência. E você que está chegando aqui agora, convido você, caso você não tenha visto, nós temos uma sequência com os 4 perfis da teoria DISC de forma individual. E agora eu vou fazer um apanhado das características de cada perfil, para que você consiga identificar os perfis no dia a dia. Estou com meu papel aqui, deixei tudo anotadinho e vamos lá para que você possa reconhecer cada um dos perfis aí no seu dia a dia, na sua família. Então, vamos lá. Eu vou falar o seguinte, antes de trazer essas características, é importante que você saiba que, embora nós fizemos um apanhado de forma individual, segundo o nosso sistema de análise de perfil comportamental, o CIS Assessment, todos nós temos os 4 perfis. Então, nós somos DISC, nós temos a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Então, visualize ali uma linha na horizontal e uma intensidade de 0 a 100. Então, todos nós temos de 0 a 100 de dominância, 0 a 100 de estabilidade, 0 a 100 de conformidade e 0 a 100 de influência. Então, nós podemos dizer que nós temos alta e baixa. Então, eu vou trazer aqui algumas características dos perfis em alta e vou trazer também outras características do perfil em baixa. Então, você vai perceber que às vezes você vai se identificar com características de um perfil em alta e você vai se identificar ou vai identificar em outras pessoas características do perfil baixo. Então, todos nós temos os 4 perfis, porém em intensidades diferentes. E aí eu vou tratar aqui como alta e baixa, ok? Então vamos aqui para identificar o dominante. Então aquele que tem alta dominância, então nós vamos traçar aí uma linha de 50, acima de 50 nós vamos tratar como alta e abaixo de 50 nós vamos tratar como baixa, apenas a nível de didática para que você consiga entender e compreender essa questão de intensidade. Então o dominante acima de 50, 51 para cima, ele já é ousado, direto, competitivo e ele tem foco em decisão. Então, geralmente, você vai ver isso muito forte em pessoas que são empreendedores, em pessoas que são líderes, e aquela pessoa que tem uma voz de comando mais ativa. Certamente essa pessoa tem um fator dominância alto, acima de 51. Já o dominante baixo, aquele que tem o fator dominância abaixo de 49 ou abaixo de 50, na verdade 50 é a linha e abaixo de 50 nós já entendemos que é uma baixa dominância. Então ele já vai ser mais moderado, ele vai ser diplomático, ele vai ser modesto, ele vai ter foco em cooperação. Enquanto o alto dominante é aquele que gosta de mandar, é aquele que gosta de delegar, o baixo dominante é aquele que gosta de ajudar, ele é o cooperador. Então nós temos esses 2 fatores aí, esses 2 extremos dentro da dominância. Aí você fala assim, Dena, e se for perto da linha? Então é preciso que você entenda que quanto mais próximo da linha de 50, às vezes é difícil de você identificar. Por quê? Porque essa pessoa ela tem mais facilidade em flexibilizar para cima e para baixo. Então você vai ver que essa pessoa que é próximo da linha de 50, para ela é muito fácil dar uma voz de comando, como para ela é muito fácil cooperar, diferente dos extremos. Então, se você pega uma pessoa que é autodominante, a linha é 50. Você pega uma pessoa de autodominante 89, 90, é mais difícil dela ter essas características de moderado, diplomático, modesto, cooperador. Então, ela vai ser sempre aquela pessoa ousada, direto, competitivo, de voz de comando. Então, apenas a nível de didática, para que nós venhamos a compreender. Fator influência. Então, fator influente alto, acima de 50. O fator influente alto, ele é carismático, ele é otimista, ele é persuasivo e ele, acima de tudo, tem o foco em pessoas. É aquele famoso falastrão, né? É aquela pessoa que chega e conversa e gosta. A atividade era para demorar 5 minutos, demorou 20, porque ele deu uma volta, ele conversou de tudo, ele falou de tudo e tem uma habilidade muito grande em persuadir. Ele consegue fazer com que as pessoas tenham a mesma opinião que ele, que comprem a ideia dele. Então esse influente alto, ele tem essas características. Mas em contrapartida, o influente baixo, ele é mais reservado,
ele é sério, ele é mais reflexivo e ele tem um foco na concentração. Então, se você pegar uma pessoa que tem um fator influência baixo, ele vai ser totalmente o oposto, literalmente o oposto daquela pessoa de influente alto. Então, o influente, ele é mais, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, para quem não tem essa perícia do conhecimento, o influente talvez seria o mais fácil de você bater o olho e reconhecer dentro disso que nós estamos falando aqui. Vamos para o próximo, que é a estabilidade. Então, o estável alto, ele é o quê? Ele é acolhedor, ele é paciente, ele é bom ouvinte e ele tem foco em planejamento. É aquela pessoa que gosta de desenhar o dia dela por completo, é aquela pessoa que sabe literalmente tudo que ela vai fazer no dia, porque ela já planejou no dia anterior. Então, o estável alto, e ele tem essa característica muito forte do planejamento, mas acima de tudo, talvez a característica mais marcante do estável alto é aquela pessoa que tem uma facilidade em dar ouvidos ao próximo. Então, certamente você pega uma pessoa de estável alto, ela vai parar para te ouvir e quando ela para te ouvir, ela gosta de te ouvir. Então, você quer matar um estável alto, você tá com ele, você chama ele para conversar, você está conversando com ele, você desvia o olhar, você olha para o telefone, é capaz dele virar para você e falar assim: mas você não me chama para conversar? Por que você está olhando o telefone? Porque o estável alto, ele para tudo para te ouvir, porque ele também tem foco em pessoas, mas ele precisa de um ambiente calmo, de um ambiente sem briga, sem estresse. Então o estável alto tem essa característica. Em contrapartida, aquele que tem a estabilidade abaixo da linha de 50, o estável baixo, ele é mais acelerado, ele é multitarefas, dinâmico e ele tem foco em execução. Então, esse estável baixo, ele está muito parecido em algumas características com o dominante, porque ele gosta de fazer, ele já não é muito de planejar. É aquela pessoa que diz assim: olha, o que você precisa que eu resolvo? Mas ele precisa de um comando muito bem ordenado, porque ele, ao contrário do estável alto, ele não é de planejamento, ele é de execução. Enquanto você dá um comando para o estável alto e ele planeja a forma de execução, você fala assim: preciso fazer um bolo. Você passa o estável, você tem que fazer, estável alto, você tem que fazer um bolo. Ele vai sentar, ele vai perguntar e ele vai planejar como ele vai fazer aquele bolo. Ele vai abrir a geladeira, ele vai pegar todos os ingredientes, ele vai separar, ele vai pesar. Então ele vai criar uma metodologia. E é importante também que você saiba que o estável alto, ele é metodológico, tá? Ele gosta de criar métodos para executar. Enquanto o estável baixo, ele é aquela pessoa que simplesmente executa. Você precisa passar o comando para ela de forma completa para que ela execute. Olha, eu preciso que você faça o bolo, os ovos estão ali, o leite está ali, você faz assim, 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 assado. Ele é de execução. Então, esses dois perfis também têm essas características diferentes. Para não ficar muito longo o nosso vídeo, encerramos aqui. Nós falamos das três primeiras características, falamos da dominância, falamos da influência e falamos da instabilidade. E no próximo vídeo nós vamos falar das características da conformidade. Um abraço e tchau, tchau!